Podcast aqui, o nome já diz, né? Pode tudo. Então a gente conversa sobre tudo, conversa livre. E hoje nós vamos ter a honra de receber aqui o pastor Marcelo Boca, da igreja Bola de Neve. Prazer te receber aqui nesse bate-papo. Olha que eu já estou tentando esse encontro já tem um tempo, né? E, pô, que bom que você está aqui para a gente trocar essa ideia. Já tem quanto tempo aqui no Espírito Santo? Tá para 6 meses agora. 6 meses. 6 meses, 5 para 6 meses que e aí? Chegamos aí na Terra. Esse lugar é maravilhoso, né? Primeiramente, eu que agradeço, Alexandre, pelo convite aí. E conseguimos, né? Graças a Deus. E uma alegria muito grande, né? Tá conhecendo pessoas como você, conhecendo esse espaço aqui tão maravilhoso também. E isso me alegra muito, porque a vida é feita de conexões, né? Então, isso é muito maravilhoso. E o Espírito Santo, sem palavras, né? Eu que vivi sempre na praia, né? Sempre tive esse apreço pelo mar, pela praia, pela natureza, né? Pela obra de Deus, né? Criação do Senhor. Então eu me sinto muito grato de estar nessa terra, estar vivendo nessa terra. O estado já é abençoado pelo nome, né, cara? Nome. Espírito Santo, né? E a capital Vitória, né? A capital Vitória, isso aí. só coisa pro alto, né? Verdade. Eu, quando eu conheci Vila Velha a primeira vez, foi paixão à primeira vista. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro. E conhecia Vila Velha de trabalho, e Vila Velha eu digo que é do meu número, né, cara? Não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade pequena. Sim. Né? É uma cidade que você tem tudo perto, e o que você não tem aqui, você está a 600 km de distância, você está a 45 minutos de voo, né? Mas, assim, com esse litoral que nós temos aqui, cara, essa Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, isso aqui é um lugar maravilhoso. Né? Dá para morrer com 100, 200 anos aqui tranquilamente, né? E propício a muita coisa, né? Essa orla é magnífica, né? Assim, pra gente, eu sou bivocacionado, né? Eu sou educador físico também. Então eu venho da linha do esporte, já fui atleta, também trabalhei com muito atleta. Então a gente vê uma orla que você tem futevôlei, vôlei, canoagem, tem remo, né? Que é canoagem e remo, né? Também, esportes à vela, futebol, uma orla para você correr, para você pedalar, tem a avalanche, né? Que é uma onda, né, considerada a maior onda do Brasil, né? Então é uma riqueza, né, no nível do esporte, que eu digo que é uma parte da minha vida também que agrada muito. E tem uma coisa interessante, eu já morei, né, nasci no Rio e morei em São Paulo também. E às vezes eu falo para meus amigos o seguinte: quando eu saio da minha casa até o local que eu trabalho, eu levo com trânsito, com engarrafamento, com tudo, 13 minutos. Agora em home office nem isso eu faço mais. Mas ninguém acreditava, porque no tempo de Rio e São Paulo eu levava 1h30 para chegar até o trabalho. Se chegasse... 13 minutos, cara, com trânsito, com todos os sinais fechados, com tudo dando errado, com chuva, eu levo 13 minutos, ninguém acredita. Então, isso é um privilégio muito grande. Eu costumo dizer que aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, se você andar em linha reta por meia hora, você está no interior, cara. É verdade. Entendeu? E outra, você tá numa distância da praia, da montanha, muito curto. Muito próximo, né? Então você pode pegar uma praia, você pode pegar uma praia de manhã e almoçar na montanha, tranquilamente. E pertinho, voltar à tarde para você pegar o restinho da praia e tal. Legal. Então é um lugar, assim, realmente muito abençoado. É um lugar abençoado por Deus. Estou bem feliz aqui, muito bem feliz. Legal. E aí você chegou aqui 6 meses, veio com família, veio com todo mundo, né? Viemos com tudo. A turma se adaptou bem? Já estão ainda no processo, né? Principalmente os pequenos, né? Tem uma questão dos amiguinhos de escola, tudo, né? Mas o que pra gente favorece muito meus filhos são manezinho da ilha. Os dois nasceram em Florianópolis, né? E então é muito semelhante, né? O ritmo de vida, né? A própria cultura da galera, dos amiguinhos, né? Ponto de encontro, tudo isso é muito semelhante a Floripa. Então, para eles não foi uma mudança tão drástica, mas no sentido de mais adaptação, de amizade mesmo, né? Seus filhos estão com quantos anos? Eu tenho o Natan, vai fazer 7 sexta-feira agora, e a Sofia tá com 11. Então, minhas filhas chegaram aqui, Gabriela chegou aqui com 9 anos e a Rafaela chegou com 1 ano e pouquinho para 2 anos. 8 anos de diferença. Não dá mais ou menos uns 6, quase 7 anos. Legal. A Gabriela sentiu mais, porque ela já tinha vínculos lá. É o caso da Sofia. Mas os vínculos que ela criou aqui hoje, por exemplo, ela mora nos Estados Unidos. Ela tem lá nos Estados Unidos 2 amigas que estudaram com ela desde o ensino fundamental aqui. Então elas vieram
todo o processo e estão hoje juntos lá, um apoiando o outro. Ela fez uma amizade muito forte, um grupo muito legal, aquelas meninas, e tudo nasceram daqui, né? Então elas aqui estudaram num colégio chamado Americano Batista. Eu morava do lado da escola, na Praia da Costa. E aí elas tiraram uma foto, elas marcaram um encontro com todo mundo lá nos Estados Unidos. Aí foi daqui, o pessoal foi para lá, né? Aí elas botaram o slogan assim: o que o americano juntou, americano nenhum separa. Se referiram ao americano de lá e o colégio americano. Que legal, que bacana. E você falou que é educador físico. Educador físico. Né? Você começou a tua carreira assim, né? Sim. Eu me formei, eu sou paulista, né? Tá. Sou da capital de São Paulo. Morei muito tempo no litoral. Litoral Sul, Litoral Norte também. Aí me formei e em 2003 eu fui morar em Florianópolis, né? Já tinha uma carreira em São Paulo, abri mão em busca de um sonho, né? Você trabalhava com o que? Eu era coordenador de uma academia e personal trainer. Trabalhei com atleta de rendimento bastante tempo. Tive a oportunidade para trabalhar com o Guga Kirten, nosso Guga aí, tenista, né? Legal. E mais alguns outros atletas de surf. Então eu tive uma inserção assim no esporte muito legal. E aí cheguei em Florianópolis em 2003 para tentar aquela vida, né, vamos ter o sonho, né, do paulista morar em Floripa, né, aquela Praia Mole, Joaquina, né, aquela lenda do OP Pro, aquelas ondas da Joaca, tudo. Então tinha aquilo, ainda queimava muito no meu coração. Mas Deus já tinha um propósito e ali em Floripa a gente começou a viver uma outra experiência de vida que foi marcante, que nos trouxe para cá, para o Espírito Santo. Eu conheci um cara que eu, sem saber disso, né, eu estava numa palestra, né, e eu estava citando exemplo de alguns empreendedores, e eu sempre trabalhei muito com a ideia que o trabalho, nós vamos discutir isso mais para frente, né, o trabalho ele ficou desassociado do prazer. Sim. Né, quando Deus estabeleceu lá que é do suor do corpo, exato, que nós vamos comer o pão, né, então não tem jeito, se você quer comer, você tem que trabalhar. Eu costumo dizer que até o ladrão tem que trabalhar para poder comer, porque correr da polícia não é fácil não, irmão, dá trabalho, entendeu? Ainda tem a vida em risco. Também, os caras planejam uns negócios aqui, meu. Então assim, o trabalho ficou muito desassociado do prazer. Quando veio a Revolução Industrial no século XVIII, século XIX, isso piorou ainda, mas... Então, o trabalho ficou sendo uma coisa muito enfadonha, muito, né, de você ter que estar associado assim a coisa. Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas quando falam trabalhar, falam em ralar, vai pra guerra e tal. Como é que você vai ser feliz, bicho? Ralando, indo pra guerra e tal. E aí eu comecei a contar nessa palestra histórias de pessoas que juntaram essas duas coisas, né? Prazer com o trabalho. Aí eu contei a história do Morongo. Da Mormai. Sim. Rapaz, o cara que estava assistindo era fã, o sonho do cara era morar em Florianópolis, porque ele começou numa praia ali por perto, não foi? Em Garopaba. São 70 quilômetros adiante, mais ao sul de Florianópolis. Mas pertinho ali, pertinho. Eu conheci Garopaba antes de Floripa. Garopaba é um lugar alucinante. E aí o cara contando como é que fez aquela roupa de neoprene que ele fazia, que todo mundo zoava ele e tal, depois começou a fazer. E hoje ele montou uma mega empresa. Né, ele vive e fala que qual é a função dele na empresa? Ele testa os produtos da empresa. Então, hoje ele abriu, né? Hoje ela é toda aberta a empresa, ele não tem mais nada, só vendeu royalties, né? E administra isso, né? Mas já está com boa da sombra também, né? Tranquilaço. Imagina. Tá tranquilaço. Surfando, curtindo a vida e tal. Ele tinha já na época que ele ainda estava na Mormai. Eu lembro uma vez a gente foi surfar na Silveira, na Praia da Silveira, era a época da tainha, né? E lá no sul, a época da tainha não se pode surfar de jeito nenhum. E os caras quebrando o pau para subir um morro que dava acesso à Silveira, os pescadores e os surfistas, de repente já passa ele, isso início da década de 90, já passa ele com um helicóptero por cima do morro, foi surfar sozinho, ninguém tirou ele, então já nessa época ele já estava um pouquinho mais à frente da galera que tá querendo brigar com os pescadores. Já tá virando lenda mesmo dessa história, legal. Muito bacana. E aí você foi para Florianópolis lá e lá a grande mudança aconteceu lá na tua vida? Foi bem na nossa transição. Eu tinha um sonho de ir para lá, né, para Floripa. Sonho de vida, né? Um sonho de pós, né, formado, vamos tentar a vida, vamos, né, por causa de tudo aquilo que Floripa oferece, né, no sentido de natureza, de qualidade de vida. E eu tinha na época a minha namorada, né, que é minha esposa, e a gente acabamos tendo essa empreitada muito clara no nosso coração, né? Um pouco antes da ida para Floripa, eu
tive um encontro com Deus e se Deus não podia ser no lugar melhor, foi numa praia, né? Aqueles momentos que a gente tem tudo na nossa vida, né? Eu corri o circuito paulista de surf universitário, já era recém-formado, tinha já um certo prestígio profissional, início de carreira, tinha acesso a tudo, mas dentro de mim aquele vazio que nada do que eu tinha estava preenchendo, né? E um dia, depois de uma noite numa balada lá no litoral norte de São Paulo, na praia de Camburi, eu saí da balada e aquele vazio existencial, aquela dúvida de ter tudo, mas não ter nada, sabe? O problema não era a grana, o problema não era a mulher, o problema era eu comigo mesmo, com a conexão, né? E eu sentei ali na areia da praia e o sol tava amanhecendo o dia e eu falei, eu vou tirar minha vida. Vou encontrar uma forma de acabar com isso, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Porque a gente luta, a gente corre, a gente trabalha, né? Como a gente estava falando, mas parece que nada flui, nada, sabe? Sempre aquela dúvida, aquele vazio. E eu sentado ali na areia, um amigo meu passou, ele estava indo surfar, sinalizou se eu ia surfar, eu fiz sinal para ele de longe que não. Ele entrou no mar, furou uma onda, furou outra onda, parou, sentou na prancha, olhou para trás, saiu do mar e veio na minha direção. Aí sentou do meu lado e falou, cara, eu ia surfar, mas na hora que eu entrei ali, o Espírito Santo falou para mim voltar e falar contigo para você não fazer isso. Porque ele tem um propósito na tua vida, ele tem uma obra na tua vida e ele te ama. Caramba. Ali na hora ali a gente, cara, como assim? Me ama, um Deus que me ama e está acontecendo e permite que eu passe por isso, né? As coisas que a nossa mente racional já começa a colocar em xeque. Mas aí eu optei por... Não foi uma coincidência. Eu optei por acreditar, não numa coincidência, mas num propósito realmente, né? E ali na praia eu entreguei minha vida para Jesus. Aí a partir disso, algumas coisas começaram a se encaixar. Conheci a minha esposa, na época minha namorada, e a gente nos posicionamos em Deus, falando, poxa, é isso. Ela também não era muito chegada à igreja, coisa nesse sentido. E você não tinha nenhuma vida com a igreja, nada? Nunca tinha pisado numa igreja, né? E naquela noite ali na praia ele me fez um convite para mim ir num lugar que estava começando, era a fábrica na fábrica da HD, uma marca de roupa das antigas que tinha. Lembro. Ali na época o apóstolo Rina era o pastor Rina, né? Ele fazia uma reuniãozinha no auditório da fábrica e eu fui. Isso em Florianópolis. Lá em São Paulo. Em São Paulo. Na capital, antes de nós irmos, né? Estou lá atrás. Estou naquele dia que eu aceitei a Jesus, no mesmo dia. Entendi. Ele me falou dessa reunião, não falou que era igreja, não falou que era nada, e eu fui. E chegando lá, eu me deparei com um Deus de relacionamento, não um Deus de religião. E ali algumas coisas foram quebradas, né? Alguns rótulos que eu mesmo tinha colocado, alguns preconceitos em relação àquilo. E ali eu entendi que Deus é mais do que religião, é relacionamento. É uma amizade, é um amor, é alguém que se preocupa comigo, não por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Pô, então imagina você chegando lá, pô, aquela prancha esticada, a galera toda lá, eu tô em casa, né? Eu tô em casa. Reggae, rock, eu falei, nossa, que é isso? Tô em casa. E ali entreguei realmente, assim, minha vida, né? Logo depois conheci minha esposa e aí era outra batalha, porque ela também, igreja tá louco, vai na igreja, não sei o que. Eu falei, olha, ela falou, o que ela é? É crente, é evangélico, é espírita? Eu falei, eu não sei o que é. Eu só sei uma coisa, o que tá falando lá tá me preenchendo, tá bom. E aí ela foi comigo, e aí ela chegou lá também, no primeiro dia foi tocada por Deus, e aí nossa vida inclinou e fomos a Florianópolis tentar a vida, né? E aí Florianópolis, Deus Você está me fazendo lembrar aqui um testemunho da Sara Shiva, filha da Baby do Brasil, né? Que a primeira vez que ela foi na igreja, ela falou assim, pô, cheguei lá, todo mundo de mão levantada, uma música bacana. Falei, pô, com uma atmosfera dessa aqui tem que ter alguma coisa boa e tal. Não tem como dar errado, né? E aí começou a transformação da vida dela e foi mais ou menos aconteceu com você também, né? Foi uma experiência. Encontrou a sua tribo legal. Ali e foi embora. Exato. E é engraçado porque a gente cria várias coisas, né? Você está inserido dentro de um contexto, você já cria os padrões como as coisas acontecem. E Deus te surpreende, né? Eu estava ali naquele lugar, eu só estava vendo a hora que ia sair alguém de lá de trás com baseado na mão, porque era o que estava faltando ali pra surf, a galera, meus meninas, os caras, a galera da praia. Eu falei, pô, só falta. Mas cabelo dread, todo mundo. Eu vivia aquilo, então eu só estava esperando aquele momento para mim. Mas aí a gente vai vendo que não é assim, né? Então a gente cria várias formas, né? Os preconceitos, vai acontecer assim, mas aí Deus vem e te arrebenta de um jeito e fala, não é isso, dá contra o Del aí. Inicia a máquina de novo. Começa uma nova história, né? Legal. Isso que é maravilhoso de viver com Deus, né? E aí você, dali, começa uma história
história ali em São Paulo e tal. E aí quando você vai para Florianópolis, você já vai já... Não, a igreja tá lá, o Bola de Neve estava começando lá, e nós chegamos recém, isso aí foi coisa de 6 meses, Alexandre, aconteceu. Foi muito rápido. Caramba. E nós já fomos para lá e aí nos conectamos à igreja lá. E aí começamos uma vida, digamos assim, envolvida ministerialmente. Começamos a entender algumas coisas, começamos a compreender e gerou em mim uma paixão pela Bíblia, pela palavra de Deus. Comecei a ler a palavra, comecei a estudar a palavra. E Deus foi fazendo algumas coisas na nossa vida, no nosso casamento, né? Dentro de um contexto, poxa, um casamento novo, né? Você morando, né? Ela é filha de siciliano, né? Ela tem nacionalidade italiana, né? Eu, neto de espanhol, os dois sangue quente dentro de uma casa, cara, se não tiver Jesus, vai acabar no Rock Balboa, né, cara? Então a gente começou... Deve ter dado muito trabalho pros anjos ali, né? Imagina a reunião do céu sobre vocês, né? Vamos intervir, Pessoal, vamos trabalhar mais forte, esse trabalhando pouco. Vai dar bom. E graças a Deus entendemos algumas coisas, os papéis, né, dentro da casa, o papel do homem, o papel da mulher, o respeito, né, a reciprocidade, a questão do fortalecimento dos dois sendo um, né, como a Bíblia nos ensina, que tem melhor paga do trabalho, que são mais fortes nas lutas, nos dias frios, um esquenta o outro, né, todas questões espirituais traduzidas, né, literalmente, para que a gente possa compreender o que Deus tem em cada fase da nossa vida, né. Uma vez, rapaz, eu vi uma experiência assim, muito, muito marcante para mim, dizendo que uma maneira de você... Isso é uma estratégia muito, muito, muito perversa, né? Para você ter um adulto complicado, você tem que machucar ele lá na infância. Que aí o cara vem carregando aqueles traumas todos, aquelas coisas todas, e às vezes ele é um adulto complicado que ninguém sabe explicar porquê, mas ele vem de uma história. E quando você vê essa coisa do convívio em casa, marido, mulher, família, posicionamento, né? Eu vejo que passa muito por isso. Eu tenho amigos que quando criança não foram criança. Aí deixou para ser criança adulto. Sim. Aí o cara tá com 40, 50 anos, imagina igual adolescente, cara. Sabe? Fazendo bobagem em cima de bobagem e tal. Eu falei, pô, meu irmão, como é que foi... Como é que é a tua história? Eu falei, não, eu fui assim e tal, tudo. E agora o cara... E vejo também o contrário, né? O cara que aloprou lá atrás, e hoje o cara tá centrado, tá mais certinho. Eu tenho muito dessa experiência, né? Que eu vivi uma história, né? Uma vez eu estava conversando contigo, você estava falando de... Estava conversando sobre apelido e tal. Eu falei, pô, meu apelido é Boca de muito tempo e tal, não sei o quê. Pô, a criançada não perdoa, né? Não. Meu apelido era Cabeça. Imagina por quê, né? Só que eu era muito brigão, entendeu? Então os caras tinham medo de mexer comigo, porque ia lá e dava umas porradas no cara. Então o apelido não pegou e tal. Mas assim, essa agitação, essa coisa de fazer muitas coisas na juventude, na adolescência e tal, cara, eu acho que queimou a minha energia e me transformou um adulto um pouco mais centrado, né? Mas todo esse aprendizado, cara, ele passa por um período de transformação quando você tem esse momento com Deus. Exato. Que ele te traz para um raciocínio que sozinho você não teria, né? E aí você passa a ter uma vida toda atrapalhada, tentando fazer o melhor, mas metendo o pé pelas mãos e tal, e fica muito complicado. Aí quando você passa no desafio, que casamento não é fácil, né? E aí você começa... Uma boa, né? E aí, voltando aqui, você começou teu ministério em Florianópolis. Em Floripa. Isso em que ano foi? Em 2000, logo que nós chegamos, né? Nós já nos conectamos e aí fomos trabalhando durante um período, né? Eu fui ordenado pastor, né? Separado pastor em 2015. Tá. Né? Foi uma direção de Deus, né? Que Deus deu pro apóstolo Rina na época, pro meu pastor, que é o pastor Digão, lá de Florianópolis. E aí nós somos, eu e minha esposa, ordenados aí ao pastoreio, mas aquela coisa, né? A gente acha que tudo continua igual, né? O que eu vejo que essa ordenação, ela só vem como um reconhecimento daquilo que você já é. Né? Eu não vejo assim um plano de carreira, eu não vejo, né, dentro mesmo do corpo de Cristo algo que você almeja porque aquilo vai te trazer. Eu acredito muito no chamado de Deus, né? Naquilo que Deus... isso tem muito a ver com o que você falou, porque, né, você falando de histórias, né, de respostas, acho que atrás de toda história tem uma história, né? O ser humano ele reage a situações, né? E a questão da aceitação
desde a infância, ela é algo que todo mundo quer ser aceito. Há um grupo, há uma situação, há uma profissão, às vezes dentro do seu próprio lar. Né? Filhos chamam a atenção de diversas formas, né? Eu tenho 2, você tem também suas filhas, né? E a gente sabe como eles chamam a atenção, porque muitas vezes querem ser aceitos, né? Querem aquele lugarzinho deles, e às vezes aquele lugar é interessante porque muitas vezes nós temos um padrão de oferecimento àquilo que a gente acha que é o melhor para os nossos filhos, mas será que é aquilo que realmente eles precisam? Né? Será que é aquilo que realmente eles necessitam, né? E com Deus é esse mesmo relacionamento, né? Então às vezes a gente foge, a gente corre, a gente briga, a gente quer se autoafirmar, uns vão para as drogas, outros vão para uma vida desenfreada, outros vão para o estudo de cabeça, outros vão atrás da grana, do dinheiro que não para e entra atrás da máquina, atrás do trabalho, né? E eu acredito que o grande desafio do homem é ele entender que ele é filho de Deus. Eu acredito que essa identidade, sabe, Alexandre, ela gera em nós um poder dentro de nós, sabe, da gente saber quem a gente é, né? Porque quando você sabe quem você é, automaticamente você sabe para onde você tem que ir. E você não desvaloriza a tua história. Tem uma situação assim que às vezes você entra no automático. Eu lembro que eu li um livro, desse tamanho assim, Jack Welch, foi o presidente da GE. Isso na década de 80, 90. E ele criou o conceito workaholic, né? O cara que é viciado em trabalho e tal. E eu sempre trabalhei em multinacionais. E a multinacional, ela te dá tudo, mas ela suga a tua alma. Até o teu sobrenome muda, né? Eu era o Alexandre da Xerox, o Alexandre da Castrosa. Todo lugar que eu ia se tornava meu sobrenome. E ali me dava status, me dava dinheiro, me dava poder, me dava visibilidade, crescimento profissional e tal. E aí eu vivia em função daquilo. Então, rapaz, eu tinha época de eu dormir assim 3 horas por noite, de trabalhar sábado, domingo, direto. Teve um dia que eu cheguei em casa, a minha filha mais velha, era bebê, ela me estranhou, cara. Eu estiquei a mão para pegar ela virou a cara para mim, tipo assim, quem é você? Né? Então aquilo me chocou muito, aquilo mexeu muito comigo. E dali eu comecei a querer mudar. Mas olha só como é que são as coisas. Quando eu vim para Vila Velha, eu já vim com essa ideia de desacelerar. Comecei aqui, montei um negócio e tal. Aí daqui a pouco surgiu, fui convidado para dar aula, que eu dava aula no Rio, e dar aula aqui também. Aí eu falei, de bobeira à noite, né? Falei, vou ganhar um dinheiro também. Aí comecei a dar aula à noite. Cara, daqui a pouco eu estava saindo de casa às 7 horas da manhã, chegando em casa às 11 horas. A rotina que você tinha lá. A mesma coisa. A praia de frente, cara, eu não pisava na areia, cara. Eu já estava naquela loucura de novo. Trabalhando sábado e domingo, tinha que preparar aula aqui, não sei o quê. Então eu ficava trabalhando o tempo todo. Então é uma questão também de você se condicionar, né? A questão de você começar a meio que se despoluir dessas coisas, porque a gente corre e não chega a lugar nenhum, né, bicho? Exato. Negócio muito, muito doido. Você vê, na própria pandemia, né? O problema da humanidade antes da pandemia era o quê? Era tempo, né? E aí, de repente, você teve uma lacuna aí de ter tempo. E ninguém tinha tempo, a galera arrumou o que fazer. Um dia eu tava deitado na pandemia, eu tava deitado assim, deitou uma mulher do meu lado, eu falei, quem é você, velho? Eu sou sua esposa, cara. Eu tive que conhecer minha esposa de novo, né? Minha filha e tal. Exato. Porque dentro de um ambiente que, né, acho que eu acredito que Deus deu um pause aí na humanidade e falar, cara, vai se conhecer, vai para dentro, né? Vai para o ambiente interno, vai olhar para dentro, vai olhar para tuas motivações. Eu acredito que, assim, a vida me ensinou algo muito interessante, assim, eu até observando algumas conversas assim que a gente olha, né? A gente vê muitas críticas excessivas, né? A gente falou, por exemplo, de Vila Velha, né? Dessa cidade linda, tudo, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas vêm ao lado, poxa, mas tem muito morador de rua, mas tem muita sujeira. Cara, e a vida me condicionou a se esforçar para olhar para as coisas boas. Claro. E se olhar para as coisas ruins, entenda que você pode ser alguém para resolver aquele problema que está ruim. Entendeu? Você pode ser alguém usado por próprio Deus para você levar a algo que você tem para resolver aquela situação. É isso aí. E a pandemia foi isso. Então, todo mundo fala, cara, foi ruim. Aí eu falo, depende do ponto de vista. Você fez me lembrar agora, eu estava numa pizzaria aqui de Vila Velha. E aí tinha um casal de São Paulo. Aqui. E aí pedimos uma pizza e tal. A pizza estava deliciosa. E aí a esposa do cara começou,
essas pizzas aqui não tem tudo ruim, né? Tem que comer pizza de São Paulo, pô. Pizza de São Paulo que é melhor. Em São Paulo, aqui não, pô, todo lugar que eu vou, as comidas não são boas, em São Paulo. O que você acha? Eu falei, eu acho que você tem que mudar para São Paulo, querido, porque você tá morando em Vila Velha. Tu quer comer como São Paulo? Então pede um delivery lá de São Paulo, manda o cara entregar aqui, pô. Pô, cara, a pizza, meu irmão, é o seguinte, é massa, o molho de tomate, bota ali o queijo e tá tudo certo. Entendeu? Tudo é a maneira que você olha. Você já comeu a muqueca, né? Então, assim, é questão de se adaptar realmente em todos os lugares, ter sabedoria para se comportar em todos os lugares. E você falou o negócio da pandemia, eu vou te falar o seguinte. Esses dias eu vivi uma experiência com a minha esposa muito interessante. Minha esposa estava precisando resolver um negócio, e era um negócio assim, muito importante para ela e afetar a gente também. E aí ela falou que fez uma oração de manhã. Deus, agora, preciso disso urgente. Sabe, fez aquela coisa do tudo ou nada dela ali e tal. E aí, 10 minutos depois, a resposta veio, a pessoa ligou e tal, ela resolveu a parada e ela falou assim, tá vendo? Deus me ouviu. E eu estava na sala, não, eu estava na cozinha tomando café. Ela olhou para mim, você não está acreditando não? Eu falei, peraí, você quer me convencer que você fez aquela oração toda entusiasmada lá, que era agora, que você está precisando desesperadamente, aí Deus te ouviu, foi lá e fez tudo o que você pediu, é isso mesmo que você está acreditando? Falei, querida, Deus já tinha isso planejado há muito tempo, para aquele tempo, entendeu? Então assim, até me corrija se eu estiver errado nesse ponto de vista. Esse momento nosso aqui já estava no plano de Deus antes de você vir para cá, e antes de eu vir morar aqui. Sim. Você foi criado em São Paulo, foi criado no Rio de Janeiro. A gente veio se encontrar aqui num podcast, aqui em Vila Velha. Exato. Entendeu? Exato. Isso já estava no plano de Deus. Sim. Entendeu? Isso não quer dizer que as pessoas, né, que se conectam de alguma maneira, elas vão estar conectadas para o resto da vida. Não é isso. Mas os encontros, essas coisas, Deus vai juntando as coisas, as peças. Sim. Entendeu? Deus é estratégico demais, demais. Entendeu? Então, assim, eu penso que de mim não tem nenhuma palavra que eu possa falar que venha fazer Deus mudar uma vírgula daquilo que Ele está planejando, que o plano dele é perfeito, tanto para a terra, para o homem, quanto para a minha vida. Sim. E é eu saber esperar esse momento para a coisa acontecer. No caso da minha esposa, foi naquele momento. Só que ela achou que a oração dela, ela ficou meio brava comigo. Não sei se ela vai ver isso aqui, não sei se vai ficar... Querida, eu te amo, tá? Eu estou aqui com o pastor, a gente boa. Entendeu? Vai até esclarecer se eu estou errado nesse negócio. Mas, entendeu? Então, assim, eu vejo muita soberania de Deus nisso tudo. Né? Mas aí eu quero, já aproveitando esse gancho aí, para a gente entrar num outro ponto. Eu estou percebendo que o mundo está ficando muito, muito perverso. Sim. As pessoas estão ficando muito perversas. Eu, por exemplo, estou com 55 anos, então eu peguei um mundo sem internet, eu peguei um mundo com uma outra realidade de relacionamento, de convivência, de tudo, e eu vejo hoje as coisas muito mais duras, muito mais violentas, muito mais difíceis, e eu acredito muito nesse período de apocalipse do que está escrito, né? Nós já estamos vivendo esse momento, é um pré-apocalipse, já estamos dentro de apocalipse. Você acha que a pandemia veio como um alerta para tudo isso? Como é que você enxerga todo esse momento atual que nós estamos vivendo? Então, o ser humano ele está vivendo um momento crítico, né? Assim, em todas as esferas. Para a gente entender, né, de acordo com... Se a gente está falando de Deus, a gente tem que ir para a palavra dele, que é a regra de fé, né? É o que determina muitas coisas e sinaliza algumas coisas, né? A Bíblia nunca teve errada, nunca houve equívocos nela, né? A gente vê Deus trabalhando, a forma dele trabalhar em ciclos através dos tempos, a gente vê os ciclos de Deus, aqueles ciclos que hoje até o povo judeu ainda sustenta um pouco isso, que são o Shemitah, o ano do jubileu. A gente vê que tem uma conexão que é quando Deus... Ele vem para a terra e ele dá uma alinhada em algumas coisas, né? E a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu acredito que essa é a razão pela qual essa sua perfeita detecção e de um cenário no qual está muito difícil, né? Está muito complicado. Eu não acredito que nós estamos no fim, sabe, Alexandre? Mas eu acredito que nós estamos já a caminho dele.
né? A Bíblia chama esse período, Jesus falou sobre ele, sobre os princípios das dores, onde haveriam pandemias, onde haveriam guerras, e um ponto principal que Jesus abordou quando ele esteve em carne entre nós, e ele falou sobre isso, foi a respeito da apostasia dos últimos tempos, onde a apostasia não é simplesmente eu negar a existência de Deus, eu virar as costas e falar não, é simplesmente eu colocar o homem no centro do universo. Então o homem ele se tornou o centro das vontades, o egoísmo. Então entra a corrida atrás das coisas, né? Entra o poder, o domínio, né? Se a gente olhar para o próprio Senhor Jesus ali no monte da tentação conhecido, né? Ali Jesus foi tentado nas 3 áreas que é onde sinalizam as calamidades do mundo, né? Poder, a autossuficiência, né? E essa apostasia, né? Essa distanciamento, eu não preciso de Deus, então pula daqui, né? Tem a autossuficiência, né? Então nessas 3 áreas a humanidade foi assolada, né? Alguns creem, né, no diabo como um ser, outros creem numa força, outros numa energia, enfim, o mal existe, né? Só que ele não vai vencer, né? O bem triunfa sobre o mal, né? Então ele vai sempre triunfar quando houver a permissividade para que Deus reine sobre as situações, né? Mas eu observo uma coisa, nesses últimos tempos, né, analisando ali o livro de Apocalipse e outras profecias, fala-se muito de um domínio mundial. Sim. Né? Hoje, governo, né? É um governo mundial. Sim, único, que vai controlar tudo. E aí eu penso muito que passa muito pela linha, né, do poder financeiro. Sim. E do poder religioso. Sim, e governamental, né? E de governo, exato. São 3 áreas importantes. Hoje eu já começo a ver o seguinte: um cidadão hoje sem uma conta bancária, ele não existe. Exato. Ele não existe. Ele não consegue emprego, um bom emprego, se não tiver uma conta bancária, ele não consegue nada. Sim. Então você, aí agora com essa onda do banco digital, né, eu peguei uma época em que o teu segundo melhor amigo tinha que ser o gerente do teu banco. Exato. Era o cara que quebrava o teu regalho, porque o banco fechava sexta-feira, não tinha banco 24 horas. E, pô, não foi nenhuma nem duas, porque eu tava com dinheiro no banco, e não mas passava o final de semana duro. É isso aí. Porque eu tava sem cheque, sem nada. Então eu tinha que ir lá pegar o cheque, e o cheque levava não sei quantos dias para ficar pronto, e às vezes 4h30 fechava, você chegava 4h31 não entrava no banco, então você tinha que ter o teu amigo gerente, que o cara, né, te dava algumas facilidades, sacava o dinheiro, você não ficar sem dinheiro no final de semana, aquela coisa toda. Quando teve o racionamento de gasolina, eu lembro que eu fiquei sem dinheiro e sem gasolina no carro. Eu fiquei final de semana perdido, porque não tinha nada, você não existia. Né? E hoje, cara, você tem todas as facilidades do mundo, mas tudo eletronicamente. Você é controlado por tudo. Né? E a evolução disso, assim, quando se criou o cartão de crédito, que foi uma coisa extraordinária para facilitar a tua vida, você está sem dinheiro agora, você compra no crédito, paga lá na frente e tal. Para alguns isso virou um arcabouço terrível, né? Que pessoas se afundam em dívida porque não sabem mexer com crédito. Mas aquilo foi se tornando eletrônico, e hoje está tudo aqui. Cara, eu saio de casa, se eu esqueci meu celular, eu fico até parada cardíaca, eu fico nervoso, ai meu Deus, e tal. Porque está tudo aqui, eu pago minhas contas por aqui, eu converso com o mundo inteiro por aqui, as pessoas sabem tudo que eu estou fazendo por aqui. Imediatamente, né? Pois é. Sem a ficha, sem o orelhão, e sem agora, a fila. Nós pegamos um mundo assim, né? E aí vai entrar agora o 5G. Né? Isso aqui já vai ficar ultrapassado. Né? Daqui a 20 anos nós vamos lembrar o quê? Pô, você andava com aquele negócio. Quando a gente andava com aquele NEC grandão, que é a antena, quanto maior o celular, mais status, né? Pô, você atendeu o telefone, era um acontecimento. E hoje você morre de rir daquilo. Aí diminuiu. E foi outro dia, né, Alexandre? Não tem muito tempo isso. Né? Então, assim, a gente está dentro de um processo e que esse governo mundial está se juntando. E esses dias eu vi um negócio que me chamou muita atenção. Uma evidência clara, né, desses últimos tempos é um alinhamento das 3 maiores religiões do mundo, né, que é o cristianismo, da Igreja Católica, o judaísmo e o islamismo. Eles vão se juntar. E aí você pensa, se juntou, tá evidente. Não, mas os caras vão vir com um discurso assim, gente,
Claro. Vamos parar disso, vamos parar com esse negócio. Pô, nós somos tudo irmão, vamos ficar todo mundo amigo. E uma mente desavisada vai acreditar naquilo. Eu falei, peraí, cara, os caras vão parar de se matar, você vai ser contra isso. É isso aí. Então, assim, as evidências estão muito grandes, né? E se você falar, vai ficar igual a Noé, né? As pessoas vão vir contra você. Né? Então, esse momento Jesus falou hoje... que até os escolhidos seriam enganados, né? Ele chega a perguntar assim, haverá fé? Na terra. Na terra. Exato. Imagina que coisa assustadora isso, né? E a gente precisa saber, no meio disso tudo, saber sobreviver, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa criar nossos filhos, a gente precisa, né, fazer as coisas, não é só... E eu vejo muitas pessoas se perdendo nesse processo, né? A gente inicialmente estava falando assim, pô, como é que é bacana Vila Velha, né, e tal. Cara, acordar de manhã cedo e lá dar aquela remada na canoa, pô, aquilo é extraordinário, aquele mergulho naquela água gelada, você vem em outro, você joga um futevôlei e tal. Sim. E como é que é conciliar, como é que você orienta hoje, como pastor, conciliar você ter uma vida, né, onde você vai curtir o que você tem, perto, né, tanto os lugares que você possa ir, a família, com esse momento tão decisivo, né? Decisivo da humanidade. Cara. Sim. Entendeu? Porque ou você fica muito doidão com esse negócio, falando, pô, Jesus está voltando, o mundo vai acabar e tal. E aí, né, você vai ficar igual o que precedeu Jesus, que foi... João Batista? João Batista, comendo bem doidão. Comendo gafanhoto. Falando dos pecados dos outros. Isso aí. É isso aí. Ou então você vive aquilo como se nada tivesse acontecendo. Sim, Jesus, ele fez uma oração pelos seus discípulos, que ele pediu ao Pai, Senhor, não os tire do mundo, mas os livra do mal. Essa oração que eu faço pelos meus filhos todos os dias, porque eu acredito, Alexandre, que se nós estamos aqui, como você falou, isso aqui já foi determinado por Deus, então Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então eu preciso saber qual que é o meu propósito. Por que eu estou vivendo no ano de 2022, um mundo... Não sei se dá para chamar pós-pandêmico, né? Que hoje eu já recebi mais 3 mensagens de amigos que estão, né? Então, assim, aí eu paro e me pergunto, poxa, mas por que eu estou vivendo aqui? É para mim ter ser um pastor de 4 paredes, isolado dentro do meu mundo, né? Se for isso, amém. Né? Não estou aqui para dizer o que cada um deve fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ou eu estou aqui para influenciar. Estou aqui para levar um pouco daquilo que eu entendi e não estou certo, mas tive uma revelação. A minha revelação, a minha conversão, ela foi sobrenatural, ela não foi natural. Né? Então eu tive experiências com Deus sobrenaturais. Minha esposa não podia ter filho, nós não podíamos ter filho. Nós tivemos a primeira gestação, não foi adiante, e a gente deu testemunho do milagre, deu 3 meses, ela perdeu. Poxa, será que Deus está brincando com a gente? Errou? Não, minha filha está aí com 11 anos. E para martelar ainda veio mais um depois que toca horror. Alemãozinho, cabelinho tigela, figura. Para consolidar mesmo. Exato. Então, assim, a gente vive o milagre de Deus. Então, hoje, a gente para pensar na nossa vida. Poxa, eu poderia ter tido um outro caminho, eu poderia ter vivido de uma outra maneira, eu poderia morar em outro lugar, eu poderia ter dito não a algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas aí eu paro e pergunto, poxa, por que eu estou vivendo hoje? Por que eu estou aqui hoje? Então, eu tendo essa certeza, eu preciso entender que, cara, o Senhor falou que nem o filho sabe o dia, mas só o pai. E todos que tentaram botar uma data nisso aí se equivocaram. E todos que tentaram colocar vão se equivocar. Então, assim, enquanto esse dia não chegar, a Bíblia me instrui a algo. A pregar a tempo e a fora de tempo. A levar as pessoas um Deus que ama, um Deus que não julga, não condena, que não faz X nas costas, mas um Deus de oportunidades. Oportunidades para quê? Para que eu possa viver o hoje, que é um presente. Porque se for parar comigo para pensar, vamos tirar a pandemia, vamos tirar tudo. Qual que é o mal do século hoje em se falar em questões mentais, em questões comportamentais? Ansiedade que trata de futuro, depressão que trata de passado. E ninguém vive o presente, que é um presente de Deus para nossas vidas. Então, se hoje eu tenho um presente aqui, hoje isso aqui para mim é um presente, para nós aqui isso hoje é um presente. Como eu lido com isso? O que eu extraio disso de bom para a minha vida? Né? O que eu avalio com isso e o que eu reproduzo isso através de uma outra pessoa que eu vou encontrar daqui 10 minutos ou meia hora, quando você
for para o seu caminho ou for para o meu. Então, essa certeza, Alexandre, ela nos dá confiança, sabe? De que eu posso usufruir, eu posso viver com o melhor dessa terra, como Jesus mesmo falou que nós viveríamos. O que eu tenho para vocês é vida e vida em abundância. Então, Deus não tem uma vida de aperto emocional, de aperto desesperador, de preocupação, de ansiedade. Deus tem vida para nós. E nós precisamos acessar isso por hoje. Porque o amanhã, Jesus mesmo falou, basta cada dia o seu próprio mal. Né? Mas ele falou algo nesse contexto que é muito interessante e eu acredito que fala muito de tudo isso que a gente falou hoje aqui. Né? Que está escrito onde ele diz, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando aquilo num contexto, ele tinha ensinado sobre as bem-aventuranças. Então, bem-aventuranças, o que significa? Padrões de felicidade. Deixa eu trazer o meu padrão de felicidade para você. Ele estava no Sermão do Monte, começou a falar, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores. Ele começou a trazer um padrão de felicidade, bati aqui, um padrão de felicidade dos céus, e não da terra. Então ele já queria que os seus filhos se conectassem com coisas do céu. Tanto que ele nos ensina no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Então o nosso desafio é se conectar com essa vontade celestial e trazer ela para o nosso cotidiano. Né? Como sua esposa, e eu agora vou um pouquinho para o lado dela. Eu acredito que a oração dela pode, porque a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. Então talvez a oração dela deu uma movimentada nessa questão aí. Né? Vou chegar em casa, estão falando, minha esposa, é o seguinte. Perdão, vamos orar. Agora vocês vão orar e fala com Deus aí que eu estou precisando de um negócio assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tocou num assunto um pouco lá atrás, que eu também acredito muito nisso, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade hipócrita e que, se você falar a verdade, você pode ser escrachado por isso. Sim. Nós vemos um exemplo agora, eu não assisto o Big Brother, não é por nada não, assim, é porque não me chama atenção mesmo, acho um besterol assim que já não atrai mais. Sei lá, nunca curti muito, como não curto outras coisas. Mas eu leio sempre coisas que aparecem na internet, estou sempre me antenando com tudo que está acontecendo, até porque minha profissão exige isso. Sim. Né? E aí eu li um artigo que foi escrito até por um capixaba. Tem um cara que está no Big Brother e que ele falou que não conhecia o Espírito Santo. Né? E ele não... O Espírito Santo de Deus ou o Estado? Não, o Estado. Tá. Não sabia que o Espírito Santo era o Estado. Entendi. O Espírito Santo é o que é? O Estado? O que é? Então... Pô, aquilo é uma afronta, né, Com bicho? certeza. Uma afronta pra quem tá aqui, pra quem nasceu aqui. Então, como é que o cara não conhece? O cara não estudou geografia, pô. Isso é muito débil. E aí, em seguida, esse cara manifesta o grande sonho da vida dele. Aí ele relata o grande sonho da vida dele, que ele queria ser famoso. Falou, eu vim pro Big Brother, fui pagar só o prêmio, não. Eu quero ficar famoso. Eu quero parar no McDonald's e todo mundo vir tirar foto comigo e tal. Então, o sonho do cara era ser famoso. E ele foi escrachado por essas duas coisas. Uma, porque... Né, eu acredito que o Espírito Santo inteiro, são 4 milhões de pessoas, deve ter votado tudo contra o cara, né? Sai. E o outro, que as pessoas, o cara quer ser famoso e tal. Na realidade, ele quis dizer o seguinte, eu quero reconhecimento, eu quero ser reconhecido. Aceitação. E sendo sincero, bicho, todos nós queremos isso. A gente não quer ser reconhecido como o pior, a gente quer ser reconhecido como o melhor. Sim. Por isso que a gente estuda, porque a gente faz tanta coisa e tal, para poder melhorar e ser reconhecido como o melhor. Isso. Pois é, só que existe uma linha que às vezes as pessoas ultrapassam. Então, por exemplo, a M.N. House, né? Dizem que ela para obter o sucesso, ela foi lá fazer um pacto com não sei o que e tal, e aí ela entrou naquela faixa das pessoas que são ceifadas jovem. Sim. E a idade é de 27 anos, né? Jimi Hendrix foi de 27 anos, M.N. House, aquele outro, Elvis Presley. Mas tem um que era me esqueci agora da banda. O cara morreu super novo, influenciando um monte de gente. Eu fui num evento. Que ele veio aqui no Brasil, aqui saiu engateando, drogadão. Daqui a pouco eu lembro. Da banda. Nirvana. O Kurt Cobain. Mas teve um outro também. De uma Pô, não é o Slave. Bom, agora eu não vou lembrar, mas o Kurt Cobain também. Então, e aí eu lembrei do seguinte, esse cara,
Eu lembro que todos nessa faixa aí de 27 anos, né, morreram muito novos, e as pessoas dizem que, de certa forma, eles fizeram um pacto para obter o sucesso. Aqui no Brasil nós temos a Anitta, que também diz, está falando estourando de sucesso, que ela também vem de fruto de um pacto, todo mundo querendo atingir sucesso e tal. Eu nas empresas que eu trabalhei, cara, na alta cúpula, eu vi pessoas assim, dispostas a fazer qualquer coisa, bicho, para ter aquele resultado, para fazer. E muitos iam pro lado da magia negra mesmo, para fazer as coisas. E eu vejo que o mundo tem muito disso. Sim. Né? A gente tem, só fazendo uma janelinha aí, um exemplo do irmão nosso, né? O Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, Raimundos, né? Todo mundo acho que conheceu o Raimundos, pelo menos nossa geração, algumas gerações posteriores à nossa. Ele tinha um diagnóstico de um tumor, uma enfermidade que estava devastando ele, não estavam conseguindo detectar e paralisar ela. E com 26 anos de idade para 27 anos de idade, ele foi... Que a idade era para morrer. Ele foi dado 3 meses de vida para ele. Emagrecendo, perdendo massa muscular, perdendo tudo, quando ele teve encontro dele com Jesus. Então, e hoje ele está aí. Então, quer dizer, e ele afirma que ele teve realmente acesso a essas, né? Não sei dos pormenores, né? Não, e aí, sabe, eu sei, mas não cabe. Mas aí, assim, o que acontece? Existe... pro lado de lá, uma força que meio que faz uma negociação ruim, né? Fala assim, eu te dou tudo. Isso. Tudo. O que você quer? Tu quer fama? Eu vou te dar fama. Mas não vou te dar fama daqui a um mês, não. Eu vou te dar fama assim, quando tu sai dessa porta aqui, tu vai ter. Mas, em compensação, isso aqui é meu. E aí a pessoa pensa assim, cara, curti esse mundão, meu irmão. 10 anos que eu tenho, vou viver alucinado 10 anos e depois que se dane o resto e tal. Ou então você está do outro lado, em que em que Deus também te acrescenta muitas coisas. Só que eu entendi assim, cara, quem fez esse mar da Praia da Costa que foi Deus. Deus criou esse mar, essa praia toda maravilhosa, foi Ele. Contemplar isso, viver isso, é contemplar Deus também. Sim. Saber viver todas as coisas. Desejar as coisas, de curtir as coisas aqui da Terra, não são ruins. Até porque você precisa sobreviver, você quer dar o melhor para sua família e tal. Tá? Mas precisa estar debaixo dessa orientação. Porque não vale tudo para ter tudo. Não. Entendeu? Vale tudo para fazer aquilo que Deus determinar. Né? Por quê? Porque não vai valer a pena, cara, tu conquistar tudo e chegar lá na hora, você não curtir o melhor que a humanidade vai viver. Sim. Eu penso eu acredito que a vida é depois da morte. Com certeza. Que vai haver um novo céu, uma nova terra. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Rapaz, eu fui fazer o mestrado e eu tive que falar isso lá, né? Falei assim, então tu acredita que o Mar Vermelho abriu? Eu falei, cara, eu acredito. Com certeza. Cara, eu não sei porque que eu acredito nesse negócio, mas eu acredito, é meio louco esse negócio. Entendeu? Eu acredito em alguns outros absurdos que a Bíblia fala, eu acredito naquele negócio todo, cara. Eu acredito naquilo tudo, não sei porquê, mas eu acredito. Entendeu? Então, assim, eu vivo nesse equilíbrio entre desejar as coisas, mas não ficar obcecado por essas coisas. Eu tenho, de vez em quando, tenho que dar uma segurada, né? Porque se você se deixar levar, você fica tomado pelos desejos das coisas boas que tem aqui. Quando você vê, você pega um caminho que não te leva a lugar nenhum, né? Essa conexão com Deus nos traz para esse centro, né? E é por Ele, né? Porque a gente vive dentro de um corpo com uma alma cheia de vontade, cheia de coisa, né? Cheia de concupiscências, como a Bíblia diz, né? Desejos, né? Então, se a gente não tem essa conexão com Deus, essa conexão com o lugar de oração, com a palavra de Deus, naturalmente a gente vai tendenciar as coisas da terra, né? Naturalmente. E é engraçado, você falou sobre isso, né? Jesus, ele não falou para que nós não tivéssemos as riquezas, não tivéssemos o dinheiro, o recurso para que aquilo fosse direcionado para as questões corretas, para as questões certas, para a questão de ajudar o próximo, de incentivar uma vida, de encorajar, de cuidar da tua família. Mas ele condenou o quê? O amor à riqueza. É a raiz de todos os males, né? Ele não condenou você trabalhar, correr atrás, querer o melhor para tua família,
para você ajudar uma pessoa, para você impulsionar uma pessoa numa situação que ela está muitas vezes com dificuldade de romper naquilo, mas simplesmente o fato de você colocar aquilo como a tua prioridade, aí ele condenou, porque ele sabe que aquilo é a raiz de todos os males. Ou seja, a partir do momento que aquilo tomar o trono do meu coração, que vai ganhar meu coração e automaticamente ganhou meu coração, ganhou minha atitude, eu vou começar o quê? A direcionar minha vida para isso. E aí eu vou entrar naquela corrida atrás do vento, né? Naquele saco sem fundo que nunca vai ter. E é o que muita humanidade cai. Falando da área financeira, sim, mas de rede social. Hoje eu tenho 500, amanhã eu quero ter 1.000, depois 2.000, 10.000, onde vai parar isso? Né? Então é uma coisa que a gente não tem fim, né? E isso é muito perigoso, porque nos leva a uma mentalidade terrena, uma mentalidade que não pensa na eternidade. Não pensa no novo céu, na nova terra, um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter enfermidade. Agora, uma pergunta que parece até lógico a tua resposta, né? Mas vou pedir para que você se esforce o máximo possível para poder desassociar, assim, da tua atividade hoje como pastor, né? Sim. Que parece até meio clichê a resposta, mas vamos ver. Né? Vai que O que sai disso aí? Né? Tem muita gente certamente nos ouvindo agora, certo, né? Porque isso vai para a internet, isso vai para o YouTube, vai para todas as mídias sociais, isso, né? Não se sabe lá Deus onde isso vai chegar. E Deus certamente nos uniu para discutir isso aqui, talvez para abençoar uma pessoa só em algum lugar, né? E a gente não sabe, né? O melhor caminho mesmo, no meio dessa confusão toda que está esse mundo, com todas essas ofertas todas que a gente tem, o melhor lugar é realmente a igreja. Sim. Tá dentro da igreja. Esse você acha mesmo que é só lá que a gente encontra Deus? Esse é o melhor caminho mesmo? O que você acha? Então, não é só lá que a gente encontra Deus, né? No meu testemunho mesmo, eu encontrei a Jesus. Eu tive um encontro com ele numa beira de praia, sentado na areia, né? Não é só lá que a gente encontra, mas a igreja, ela é a noiva de Cristo, né? Ela é o lugar onde a gente é aperfeiçoado, onde a gente é trabalhado e onde a gente se conecta com pessoas com o mesmo propósito. Eu muitas vezes cheguei na igreja achando que eu tinha um problema. E olhando para pessoas do meu lado, eu vi que eu não tinha um problema, né? Eu muitas vezes cheguei na igreja não querendo estar na igreja, né? Ou cheguei na igreja com um olhar crítico, né? Querendo procurar defeito, falhas. E quem procura acha, e quem procura vai achar, né? E uma coisa que me falaram uma vez, e eu falo isso aqui para quem estiver ouvindo. Uma vez eu não queria mais ir na igreja. Eu tinha decidido que eu não ia mais na igreja. E nessa época eu estava construindo minha casa em Florianópolis e eu trabalhava de manhã na academia, corria lá para pegar junto com o pedreiro um pedacinho da tarde. E conversando com o pedreiro ali, e eu expus essa minha insatisfação, né, com a igreja no sistema igreja, para ele. E ele, de uma forma muito simples, muito tranquila, ele virou para mim e ele falou: Marcelo, o dia que você encontrar a igreja perfeita, cara, faz um favor. Eu falei: pode falar. Ele falou: não entra, cara. Porque ali não tem pessoas perfeitas. Ali é um lugar para realizar propósitos, né? Então tudo vai do que a gente não pode colocar, Alexandre, a nossa esperança na igreja. A gente não pode colocar a nossa fé na igreja. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar no autor e consumador dela, que é Jesus Cristo, né? A gente não pode colocar uma expectativa, mas a gente tem que entender que a gente precisa. Ali a gente faz parte, ali a gente se conecta. Ali nós somos o corpo de Cristo. E o que é um corpo? Cabeça, membros, dedos, coração, pulmão, órgãos. Então eu preciso entender qual é o meu propósito. E ali dentro eu entendo qual é o meu propósito. O meu coração começa a queimar por algumas coisas que não queimaria se eu estivesse fora dela, sabe? Aquela coisa que você sabe o que você tem que fazer, como você tem que fazer. E você não tinha ainda pensado nisso, né? Não tinha ainda obtido a revelação, que nada mais é, né? A palavra apocalipse, né? do original grego, que é remover o véu. Então, na comunhão, o Salmo 133, o Salmo de Davi, muito interessante, que ele diz que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? Jesus se manifesta onde estão dois ou mais reunidos em nome dele. Então, a igreja, ela é necessária para que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas, mas principalmente através das nossas vidas. Eu trabalhei numa empresa espanhola, né, que é Telefônica Celular, e tinha muitos espanhóis lá vindo para o Brasil e tal, e eu lembro que eles ficavam espantados com a quantidade de religião que tinha no Brasil, né, principalmente igrejas, mas assim, a diversidade que tinha.
E aí eu perguntei se na Espanha era assim. Ele falou assim, não, Espanha lá é a igreja católica e acabou, bicho. Não tem esse negócio, tem um monte de gente, um monte de religião e tal. E muitas pessoas eram muito alinhadas com isso. Mas eu tenho escutado, não nenhuma nem duas, acho que tem várias vezes, acredito que você também tenha escutado, e uma profecia falando que nesses últimos tempos o hemisfério sul, especificamente o Brasil, veria um avivamento para o mundo, né, que influenciaria o mundo e tal. E a primeira vez que eu vi isso, me chamou a atenção uma coisa, né, porque se você olhar assim, o mundo ele começou naquela região ali da Ásia. Ásia Menor ali, né? Não é isso? Sim. Então ela teve aquele momento em que o centro do Turquia, mundo é onde casa o centro do mundo o centro do mundo era ali. Sim. Tudo girava em torno daquilo ali. E aquela prosperidade afetou um pouco também a África. E a África também era um continente muito, muito importante dentro do mundo. Depois teve o momento do continente europeu, que dominou o mundo inteiro. O protestantismo nasceu lá. Exatamente. Né? E hoje nós vivemos o domínio do norte-americano. Né? Então o Canadá pega muito carona do que acontece nos Estados Unidos, e os Estados Unidos talvez tenha sido o único país do mundo que tenha conquistado o poder mundial sem precisar fazer guerra. Sim. Né? Porque eles conquistaram pelo poder econômico. Exato. Que agora está sendo ameaçado pela China e tal. Quem nunca teve vez na história? América do Sul. Quem nunca teve vez em nada, não tem nada, nada escrito. E eu fico pensando, cara, será que Deus deixou para esse último momento, né? Pegando aquela passagem assim, que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Então vai pegar uma América Latina, bicho, muito doido, né? Um Brasil abarrotado de corrupção, uma confusão tremenda que ninguém se entende nesse Cone Sul, e vai usar esse país, esse continente todo para poder ser a grande potência dos últimos tempos. Cara, eu tenho escutado muito isso, eu acredito que você também tenha escutado. Você concorda com isso? Você acha que é uma... Sim. Por que eu concordo? Porque se a gente pegar essa analogia que você fez do nascimento, onde tudo começou, Jesus falou que o evangelho ele precisava chegar até os confins da terra. E se a gente pegar um mapa aqui, colocar na mesa e pegar um compasso, a gente vai ver que a gente está nos confins da Terra em relação a esse nascimento, a esse surgimento da fé e de tudo, né? Os Estados Unidos, como você falou, eu creio que ele sim se tornou essa potência, inclusive econômica, referência governamental, simplesmente pela Constituição estar baseada na palavra de Deus. Eu acredito nisso. Os Estados Unidos foi constituído sobre um fundamento que são as Escrituras, né? E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu acredito que, mas também a glória de Deus ela não pode ser trocada, ela não pode ser moeda de troca. E em algum determinado momento a gente vê também os Estados Unidos ele entrando num declínio espiritual, governamental e econômico, né? Uma outra hora você me chama aqui, a gente vai falar sobre o Shemitah, os ciclos de Deus. Ano 2008, queda da Bolsa de Valores, 2003, queda das Torres Gêmeas, fim da Segunda Guerra Mundial, Constituição do Estado de Israel, e entre inúmeras outras datas, todas elas no ciclo de Shemitah, que é de 7 anos, quando Deus parece que vem na Terra para botar ordem no negócio. E nós estamos no ano de Shemitah, que começou no dia 7 de setembro, agora de 2021, independência do Brasil. E a gente está, então eu acredito que o olho de Deus está para a nação brasileira. Então a gente tem que entender o que Deus está fazendo. E nesses ciclos, Alexandre, a gente vê justamente uma troca, porque dinheiro não some, recursos não somem, eles trocam de mãos. Né? E a gente vê essas trocas acontecendo, e no ciclo de Shemitah é abalado governo, parte econômica e parte espiritual. Então, você pegar o que era os Estados Unidos espiritualmente falando, em questão de igreja, de adoração, de louvor, de palavra, no início do ano 2000. É uma potência fantástica. E o que era a nação, economicamente falando, e governamentalmente falando. E hoje, como está? Um declínio espiritual, igrejas fechando, igrejas frias espiritualmente. Então, assim, houve uma troca. Por quê? Aí a gente não sabe, não temos as respostas. Mas que Deus está olhando para a nação brasileira e está levantando, a gente vê uma troca de governo intensa no nosso país, né? O ano do impeachment foi no ano de Shemitah.
né, do impeachment desculpa, da presidente. Então a gente vê algumas movimentações que não é coincidência. Se a gente abrir o olhar, né, você conhece a palavra de Deus, você lembra de José, dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, trocas de ciclos, né? Daniel, né, como ele lidou na Babilônia com os ciclos de Deus. Então é muito específico isso, e eu creio claramente, concordo contigo, que os olhos do Senhor estão para a nação brasileira, né? E o que vai acontecer? Vai voltar. Eu acredito que o avivamento ele veio. Por quê? Não sei, as coisas loucas para confundir a sábia, está escrito lá. Merecimento, capacitação, não há, mas é o que? A misericórdia e graça de Deus, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então Ele olha, Ele dá uma chacoalhada, Ele posiciona algumas pessoas, algumas formas, em questões governamentais, do jeito que Ele quer, para que a glória dEle venha. E isso está sendo rápido e vai ser muito mais rápido agora. Eu vejo as pessoas, né? E aí já indo para a reta final, porque esse papo aqui vai longe. Bom, vai longe. É bom. Tem que ser ouvido, ficar umas 2 horas aqui, 3 horas de conversa. Mas eu vejo assim, as pessoas às vezes ficam querendo saber do anticristo, está sendo preparado, sendo formado ali, aqui e tal, e as lideranças e tal, como se Deus estivesse dormindo. Perdeu o controle. O joystick passou para o mundo. Joystick não dá para falar, a galera não sabe. Não cadê controle. Satanás? Deus falou, cadê? Anjo, vai ver onde esses caras estão na nossa frente. Que nada, cara. Deus também está formando a liderança dele, está formando a igreja Seu dele. exército. E aí eu acredito assim, que essa configuração que a gente está vendo agora, certamente não vai ser a configuração que nós vamos ver lá na frente. Tanto no aspecto de governo, tanto no aspecto religioso, muita probabilidade também no aspecto financeiro, porque nós estamos num mundo onde cada vez mais a gente está dependendo desse aspecto financeiro, porque sem dinheiro você não faz absolutamente nada, você não nasce e nem morre sem dinheiro, bicho. Para morrer você tem que ter dinheiro para morrer, cara. Você não pode nem se dar o luxo de morrer, entendeu? Verdade. Talvez você não gaste, mas alguém da tua família vai ter que pagar. Não tem jeito. A conta vai ficar aí. A conta vai estar aí. Então, assim, vai ter esse movimento, Deus está forjando essa nova turma, eu acredito, né? E eu penso que essas pessoas que estão sendo preparadas que vão orientar, orientado também pelo Espírito Santo, para poder conduzir as pessoas para o lugar que tem que ser conduzido. E aí entra a questão da igreja, sim, da importância, né? E aí eu queria, né, assim, te fazer uma pergunta final, né, e pedir para que você também faça as considerações finais. Você é pastor da Bola de Neve, né? Bola de Neve, a gente conhece a história dela, você contou lá no início com Rina e tal, com a prancha de surf e tal, então isso virou uma marca mesmo da igreja. Sim. Todas as igrejas têm, o púlpito é uma prancha. É uma prancha, se torna uma marca. E pô, as pessoas ficam assim, cara, isso é diferente, porque não está acostumado a ver isso nas igrejas, né? E assim, o mundo do esporte, do surf, da galera, né, mais assim, que gosta mais de curtir a vida, é uma galera que é mais de relacionamento. Né? A galera do surf é uma galera de relacionamento, sim, tem amizade, são irmãos mesmo e tal. Pá. A pergunta que eu te faço, na Bola de Neve, na liderança, a relação é assim também, ou ela ainda tem um pouco daquela coisa da estrutura organizacional, de disputa entre si, ou aquelas preocupações, porque eu acredito que você também tem as preocupações de ter que pagar as contas da igreja, aquela, sim, coisa toda, ou a galera mantém aquele relacionamento assim do surf mesmo, da amizade, da galera, assim, até meio que irresponsável com relação às coisas. Tá enchendo o saco, bicho, para tudo aí, vamos surfar, vou te esquentar. Como é que é isso, né, na igreja, assim, no geral, desde a galera que frequenta até a alta cúpula? Como sim. O Bola de Neve, ele maturou, né, ele gerou maturidade. A igreja, ela nasceu com um propósito, né, e o propósito foi cumprido, e ele é muito bem cumprido. Só que nasceu com um bando de surfista nessa pegada aí, estressou, vai surfar, né? O adesivo do carro era esse, né? E buscar Deus. Só que Deus foi conduzindo a história, e a gente está falando de 20 anos, 21 anos de ministério, né? Eu, há 20 anos atrás,
eu estava indo para Floripa pegar onda no sonho. Hoje eu sou pai de família, hoje eu pago minhas contas, eu tenho minha vida, né? Então o processo de maturidade, ele veio também para o ministério. Os relacionamentos, o respeito, a hierarquia, né? A honra, ela é vivida dentro do ministério como a Bíblia nos ensina. Né? É um corpo formado, é um corpo unido, é um corpo como uma família na qual eu sei que eu estando desconectado de alguns irmãos, mas no momento que a gente está junto, a gente realmente está junto. E não é o fato de não estar fisicamente que a gente não está junto. Né? Então isso é um desafio de cada um de nós. Né? Não cabe a instituição, vamos chamar assim, ela proporciona isso. Isso, acredito, cabe a mim buscar essas minhas conexões, manter essas minhas conexões, a preocupação em viver o cristianismo entre irmãos, entre pastores que estão no campo. Tem um pastor que cresceu comigo, que hoje está em Fresno, na Califórnia, num trabalho difícil pra caramba lá. Tem um outro que tá não sei se você conheceu o Felipe Jacques, que tá na Espanha. Não. Tá lá na Espanha, cara, nesse lugar que é muito difícil, como você falou, pregando o evangelho, indo, e eu tô aqui, e a gente tá aqui em conexão. Eu falo com o Felipe muito constantemente, a gente fortalece um ao outro. É engraçado que parece aqueles momentos que a gente vê na Bíblia de Paulo escrevendo uma carta para Timóteo e encorajando ele a permanecer, a sustentar, a aguentar firme dentro da cadeia, escrevendo para o outro. Então a essência, Alexandre, ela não pode ser roubada com o crescimento. E graças a Deus hoje eu vivo dentro de uma família, não dentro de uma instituição. O Bola de Neve é a minha família, são meus irmãos, é meu pai, né? São os filhos que estão vindo. Então esse pensamento de família é o que sustenta, eu acredito, um crescimento que hoje já se deu em praticamente 500 igrejas, né? Mais de 150 delas fora da nossa nação, continuando sendo uma família, né? No final do ano nós tivemos a conferência profética, o apóstolo chamou os pastores para uma comunhão. Cara, a gente vê pessoas diferentes, com histórias diferentes, com testemunhos diferentes, mas ali, pessoas que nunca se viram na vida, mas irmãos, sabe? O pai, né, tá junto, né? O respeito ao pai, o respeito aos irmãos mais velhos, o respeito aos irmãos mais novos que estão chegando. Então é uma família, cara. E eu acho que é isso que sustenta e que quebra um pouco da questão da institucionalização. Legal. E que ela precisa ter como organização, porque tem as suas contas, né? Então, e agora na reta final, esse programa vai estar passando pelo YouTube e várias outras plataformas digitais e mídias sociais, e vai ter gente de Vila Velha assistindo, vai ter gente de Vitória, vai ter gente do Rio de Janeiro, São Paulo, do Brasil todo, lá nos Estados Unidos vai ter gente ouvindo isso. Eu tenho pessoas que são na minha rede, que estão na Europa, né? E essa palavra vai chegar em vários lugares aí do mundo, né? E eu queria que a gente fechar esse bate-papo, você deixando essa mensagem aí para essa pessoa que está nos ouvindo. Você falou uma coisa aí que me marcou muito aqui, depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? E um questionamento que eu fiz a Deus há um tempo atrás, e você falou aí um negócio que depois eu quero em particular conversar com você. Você vai ficar curioso, tá? Não vou... Aqui é o papo eu e ele aqui. Papo tá? reto. E aí eu queria que você deixasse essa palavra, né? E já de antemão te agradecer por ter aceito esse convite. Pô, foi um papo que superou a minha expectativa, até que superou até a expectativa do tempo, né? Acho que o cara do vídeo ali deve estar... Mas superou a expectativa dele também. Ele falou que sim, então vamos mais uma hora de conversa aqui. Mas foi muito bom. Um dia, quem sabe, a gente faz uma live mesmo mais aberta, com livre de tempo, para a gente discutir isso aí. Isso é muito legal. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer, uma honra. Eu queria que fechar com uma palavra sua para essa pessoa que está nos assistindo. A câmera é aquela ali. Fica à vontade e a gente fecha com a sua palavra. Legal. Acredito que a gente falou muito aqui sobre conexão, sobre propósito, sobre identidade, né? Às vezes a gente luta muito na nossa vida por essa aceitação, como a gente conversou aqui tantas vezes, falando tanto sobre isso, né? Sobre aceitação, e queria que você parasse um pouquinho para avaliar as suas respostas dentro daquilo que você está almejando para a sua vida realmente, né? Quais respostas eu tenho dado em relação àquilo que realmente eu quero, realmente eu faço. Se suas respostas são baseadas nos seus traumas, se são baseadas nas suas decepções, nas suas frustrações, que inevitavelmente a vida gera em nós,
né? A gente passa por perda, todo mundo aqui perde pessoas queridas, todo mundo aqui se frustra com expectativas não atendidas, e isso faz parte da humanidade enquanto a gente vive dentro desse corpo que está conosco nessa terra. Mas a maior vitória que a gente consegue é uma conexão que vai acima dos nossos traumas, das nossas frustrações, dos nossos medos. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele se conecta com o nosso espírito. E através dessa conexão nós recebemos a paternidade de Deus. O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho. Quando a gente entende isso, isso precisa haver um esforço, precisa haver uma abertura de guarda, precisa baixar a guarda para que essa certeza venha. Ela não é uma certeza conectada à carne, porque senão eu só vou para Ele por aquilo que Ele pode me dar. Ela não é uma certeza conectada à alma, senão eu só vou para Ele pelo meu estado emocional do dia. Se eu estou feliz eu vou, se eu estou triste eu não vou. É uma certeza espiritual, que cabe muito mais do que aquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. São sonhos maiores e melhores do que aqueles que Deus tem para a nossa vida. Então, a minha dica, se eu puder te dar, se permita que Deus toque no teu espírito e você entenda que Ele é teu Pai, que Ele te ama e que Ele tem um propósito na tua vida, independente do que você passou. A Bíblia fala que talvez você está passando coisas que... A Bíblia não fala isso, quem está falando isso sou eu. Talvez você está passando coisas na tua vida que você fala, poxa, esse cara está me falando umas coisas, ele não sabe o que eu passo, eu não sei o que você passa, assim como você não sabe o que eu passo. Mas a Bíblia fala e ela nos garante que Deus enxuga cada lágrima. E que da onde um dia teve uma desgraça, teve uma perda, teve uma falência, isso pode ser revertido em alegria, isso pode ser revertido em riso. Basta nós crermos, porque quando a gente entende que Ele é Pai, que filho que pede pão e um pai da pedra, Ele tem o melhor para a tua vida, creia nisso e permita ser tocado por Deus, ser tocado por uma realidade espiritual que muda a tua vida hoje e muda o futuro que Deus tem para a tua vida relacionado a essa terra e a eternidade também. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí. Obrigado eu. Deus abençoe muito vocês. Valeu.